e aprender mais uma com a outra o que é interessante fazer em sala de aula e o que não deve ser feito em sala de aula. Acredito que extrapolar o espaço da sala de aula, porque a educação só não se pauta no espaço, no âmbito da sala. Tem as relações pedagógicas, tem a relação da escola, da comunidade com a escola, tem as políticas públicas. O estágio foi produtivo porque a gente pôde ver que a escola é um ambiente complexo, muita coisa está envolvida, não só a professora dando aula para os alunos. Tem relação escola-família, tem relação entre os pares, então a gente pode ver que não é uma coisa tão simples como a gente tinha ideia antes de ir para campo mesmo. A gente viu muita teoria, muita coisa e não serviu, a gente ainda não estava preparado para enfrentar aquilo, a gente não está. Ver a prática foi realmente, valeu a pena por ter o primeiro choque de realidade. Não é um laboratório, a gente não controla as variáveis, então vai ter coisa que vai assustar mesmo. A gente estuda um caso, imagina reverter para 28, 30 alunos em uma sala. O que o professor está passando ali, ele tem que saber reverter a situação no momento. Qual é a melhor forma da gente trabalhar? Isso varia de escola para escola também. São ambientes de medo, tem outras que são ambiente de assistência, assim, que todos estão lá só para comer, para sobreviver. Tem outros ambientes que eles estão tentando propor uma educação melhor. Então é importante mesmo que o professor ele pense sobre sua prática, né, e ele esteja comprometido mesmo. A escola toda conta com o professor que ele possa passar o conteúdo o mais rápido possível, que as crianças decorem, às vezes, o mais rápido possível para tirar boas notas, porque é o que estão esperando dele. O tempo da maioria às vezes prevalece. Quando a maioria termina a atividade, acaba passando para outra atividade, porque o professor não pode perder tempo. Até o final do dia ele tem que ensinar determinado assunto. Aí nisso, quem não está conseguindo acompanhar vai ficar o resto do ano sem conseguir acompanhar. As salas são muito grandes, né? Muito numerosas. Eu tenho percebido isso. É de 30 crianças para cima. E na verdade o interesse do aluno é a chave para ele aprender. E nunca que vai acontecer, muito difícil uma sala de 30 alunos para um professor tá falando uma coisa que todos esses alunos querem saber naquele momento. Eu vejo a preocupação da minha professora em saber sobre a vida deles, fora da sala de aula. E aí sim eu vejo que ela conversa com a diretora, com a coordenadora, para tentar, assim, dar uma boa base para resolver também esses conflitos. Hoje assim, a classe, muitas crianças choraram, um bateu no outro, e o tempo todo ela conversou e ficou tudo bem. Ela sempre conversa muito. O trabalho com um livro que chama Eu e os Outros. A temática é sobre o respeito do próximo, como trabalhar bem apesar das diferenças. Foi bem legal, porque eles ficaram super envolvidos na discussão. As crianças se colocaram e discutiram como deve ser respeitada essa diferença na sala de aula. Teve uma discussão bacana de como todo mundo é diferente. No meu caso também tem uma inclusão. E assim, a professora pediu para mim ficar ajudando ela, né, nas dificuldades que ela tem. Então isso já gera também uma exclusão dentro da sala de aula, que os alunos vêm assim, nossa, por que ela ajuda, né, a menina de inclusão e não fica comigo me ajudando? Na sala também tem um menino que tem síndrome de Down e assim, ele fica sentado no fundo da sala, fazendo outras atividades e ele tem mais liberdade com os outros alunos. Então acho que não seria bem uma inclusão. Na minha sala também tem um caso de inclusão que é bem complicado. É uma menininha com síndrome de Down e aí a solução que a professora arrumou é sempre colocar um coleguinha junto. E também quando a professora tá junto com ela, o resto da sala tá de pernas pro ar. A ideia lá é você construir a autonomia da criança. Não se usa a ideia de ter um aluno de inclusão, são todos alunos. Menino hiperativo, ele quer sair da sala porque ele precisa correr, ele corre, ele sai, corre, volta e continua fazendo atividade. A escola deveria funcionar de uma forma que respeitasse a capacidade que o aluno tem. Se a escola funcionasse de forma a respeitar a individualidade de cada um, e isso não requer um trabalho individualizado só com certas crianças, requer um trabalho que respeite a individualidade, só isso. Mais que respeitar o tempo, eu acho que é o respeito à subjetividade. Porque em determinadas atividades que a professora sugere, será que a zebra não pode ser pintada de branco e azul?
ela tem que ser pintada de branco e preto. E será que recriminar uma criança que pinta a zebra de amarelo, você vai estar instigando a criatividade e formar um sujeito crítico? E aí tem uma menininha que ela sempre quer pintar com o jogo da memória e construir casinha. E a professora nunca deixa. Ela fala, mas professora, eu posso fazer isso em casa? E lá ela não deixa. Ela fala que o jogo da memória só pra você achar uma É só casinha, jogo da memória. Isso, é só jogo da memória. Ela não deixa fazer casinha, nada. São várias atividades, uma atrás da outra, assim, sempre sentada. Eles não gostam nem de pintar, mas porque pinta o tempo inteiro. Pinta vira obrigação, né? Deixa de ser brincadeira, vira obrigação. E aí a flor tem que ser vermelha, Tem que pintar verde. É do jeito que a professora quer, né? Mas fica claro quando uma professora também desmotiva essa vontade de aprender, né? Quando ela acaba com isso. Eu vi no meu estágio uma professora que conseguia acabar. Ela gostava dos alunos, mas é aquela pessoa que já não tem mais paciência. Era grito a aula toda. Eu me assustava. Ela até ria, ô filha, não se assusta aí não. Falava assim pra mim, porque eu ficava mais assustada que as crianças. Que a gente acaba julgando, mas na prática a gente acaba fazendo o oposto. Eu falei, nossa, gritar com criança não vou fazer. Teve um dia que tava um inferno na sala de aula, eles correndo, pulando, fazendo tudo. O que eu fiz? Falei bonitinho, vamos ficar todo mundo calmo, nada. Repeti de novo. Na terceira vez, o que eu fiz? Gritei. E eu falei que eu não ia fazer isso, que não era certo, mas às vezes na demanda cotidiana a gente não acaba nem refletindo nossas próprias ações, né? O maior problema desses conflitos que acontecem na escola é que a professora quer resolver tudo rápido. Então ela não tem a paciência de sentar e conversar. É um para cada lado, separa, ou chama a diretora, ou manda para a diretoria. E não tem aquela paciência de entender o que aconteceu. E aí a criança, ela acaba que ela não consegue resolver mais nada sozinha, pra eu perceber isso. Aí qualquer coisinha mínima que acontece, vai falar com a professora. Você vê que no recreio que é a libertação deles, que eles ficam esperando pelo recreio, chegam, que eles pisam no pátio, todo mundo grita, não corre! A própria moralidade, eu acho que é intrínseco, né? Você impor uma coisa não faz sentido nenhum para a criança. Se ela não vivenciar, se ela não cair, ela não vai saber que pode correr. Eu acho que os grandes problemas dentro da sala de aula é mesmo o autoritarismo, não adianta, é muito presente. Eu acho que é o principal problema dos professores, esse tratamento desrespeitoso com o aluno, porque, tudo bem, como vocês falaram, é muito difícil aguentar, às vezes, o barulho, a bagunça, mas será que essa forma autoritária de impor resolve algum problema? Porque sempre é repetitivo isso, sempre trata o aluno gritando, sempre trata o aluno, às vezes, desprezando o que ele faz. E continua sempre assim, ele não vê que aquilo não está funcionando. E mesmo assim continua repetindo. O professor tem que desmitificar essa ideia mesmo, né? Às vezes deixar mesmo o jaleco de lado e parar para pensar algumas atitudes dele, né? Parar para pensar por que ele age assim. As crianças contribuem muito, né? Eles chamam a atenção, eles cobram, eles mostram, é só ver também, né? Eu sempre ouvi aqui dentro da Unicamp, dentro de outros ambientes assim, dos meus próprios amigos, que a escola tá um caos, que aluno não quer aprender, que aluno só dá trabalho e por aí vai, sabe? Só coisas ruins, assim. Aí eu entrei dentro de uma sala de aula onde as crianças imploravam para aprender, entendeu? Elas vinham na sua mesa, elas perdiam, perguntavam, voltavam várias vezes até entender. Dentro da minha sala de aula não teve um assim que eu vi com uma dificuldade de aprender que bloqueasse ele o suficiente para ele não querer aprender, entendeu? Todo mundo dentro da minha sala de aula queria aprender. O trabalho do professor não pode ser repetitivo, não é para ser repetitivo. Se de repente o professor está reclamando, não aguento mais, estou dando a mesma coisa, é porque tem coisa errada. Não é todo ano a mesma coisa, todo ano é novo, entram crianças diferentes e você está diferente, porque você aprendeu mais coisas no ano que passou. Que não é legal a gente ficar julgando, porque a gente pode passar por aquelas mesmas situações. Mas se você não está disposto a ser professor, a estar ali dentro da sala de aula... Por inteiro, né? Por inteiro, e auxiliar em tudo que for preciso, errando e aprendendo e começando de novo, eu acho que é melhor não ser professor, porque essa profissão, assim, na minha opinião, é uma das mais lindas que existe. E se você não está ali porque você gosta, é melhor você escolher antes, você pensar antes. Eu aprendi uma coisa muito importante no estágio, que é ver que o ser professor é um processo que não vai esgotar nunca.
Não vai ser terminando a faculdade de pedagogia que eu vou ser professora. Não vai ser com 5 anos de profissão que eu vou ser professora, nem com 20, nem com 30. Eu acho que é um processo diário, né? É você se testar diariamente, ver como vai você ter vai... dia que você